gente, mais uma vez estamos aqui com o nosso PodMed Plus e hoje a gente traz aos estúdios o Dr. Guto Borba, Luiz Augusto Borba, mas os pacientes o conhecem como Dr. Guto Borba. É um prazer tê-lo com a gente, seja bem-vindo e hoje a gente está aqui para falar bastante sobre saúde digestiva. Que bom, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite e estou à disposição das perguntas aí que me esconderam as perguntas, né? Será que saberei responder? Mas vamos lá. Pois é, doutor Borba queria uma prévia do que a gente ia conversar, que eu digo, não, vai perder a naturalidade, eu quero que a conversa flua aí. Estamos no jogo. Estamos no jogo. Estamos no jogo. Né, as dúvidas das pessoas que nos enviaram aqui, que quando a gente fala de saúde digestiva, né, ela é bastante ampla, a gente está falando ali de muita coisa, né? Muitas doenças também, muitos tratamentos, mas eu queria pontuar que o Dr. Borba, ele é um dos fundadores da ACF, que é a Associação Catarinense para Estudos do Fígado. Então, é membro também, titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia. E aí a gente vai bater um papo aqui, eu até quero começar por esse ponto, né? Sobre a questão da esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. Certo. Né? Então, a esteatose hepática, ela é uma doença mundial, né? Ela está associada com diabetes, associada com doenças com colesterol elevado, com triglicerídeos elevado, mas ela aumentou muito no mundo pela obesidade. Hoje o americano, o próprio brasileiro, o mundo inteiro está obeso, né? E a questão principal dessa esteatose hepática é o potencial que ela tem para levar a uma doença grave do fígado, inclusive até câncer. E hoje é uma das indicações principais do transplante de fígado. Então, a gordura no fígado é uma coisa que tem que ser bem cuidada e controlada. E, infelizmente, hoje nós não temos um grande número de remédios, pouquíssimos remédios ainda, que são usados como arsenal para tratar isso. E o principal é deixar de fazer coisa errada, né? Emagrecer e não ficar tomando chazinho para emagrecer. Isso é só um fator de complicação importante, por sinal. Tá? E aí, mas ela pode desconfiar que ela tenha a doença pelo nível de obesidade? Ou seja, a pergunta, na verdade, é pessoas magras também podem ter esteatose? Pode ter, também pode ter, né? Mas porque o magro também tem colesterol elevado, o magro também tem diabetes, o magro também tem triglicerídeos elevados, o magro também bebe, o magro também tem hepatite, né? Também come errado, então não é ser magro não é uma questão de saúde. Só que o mundo engordou, né? As pessoas, você vê hoje sim, em qualquer lugar, você vê famílias obesas, né? Então, e a questão do hábito das comidas gordurosas, do uso de refrigerante, além de outros fatores que estão engordando as pessoas. E isso é um fator de risco para doença cardíaca, para diabetes. O obeso tem maior índice de câncer de intestino. Então, tem muitas coisas envolvidas com a obesidade, né? E aí, o senhor falando aí sobre a esteatose hepática, mencionou o álcool. O álcool está relacionado à gordura no fígado? Também está. Também está? Também está. O álcool e a hepatite C são mais outras duas situações que levam a chance de ter gordura. Existe uma doença chamada esteatose hepática não alcoólica, né? Certo. Naquele caso que a pessoa não bebe, ela tem gordura no fígado. Então, essa pessoa tem uma visão diferente daquele que bebe, né? Tá? E aí, falando em bebida alcoólica, né? Certo. Eu queria saber se, de alguma forma, esses remedinhos antes e depois da cachaçada, ele ajuda a proteger o fígado como prometem por aí, não? Não protege nada. Eles são analgésicos e pior que muito deles estão associados com aspirinas que são agressivas ao estômago. Quer dizer, se você vai usar um remédio disso aí, que agride o estômago, e o álcool foi um agente causador de uma gastrite, você está piorando isso. Entendi. Então, tem um remédio aí, que eu não vou falar a marca, mas ele tem aspirina mais antiácido. Então, um diminui a agressão do outro. Né? Então, a aspirina é um analgésico para dor de cabeça. E o antiácido seria um inibidor da ação do ácido. Mas nessa história aí, o ácido acetilsalicílico sobressai o antiácido. Então,
não Entendi. recomendaria essas coisas. Tá, então antes e depois realmente não protege o Não. fígado, ele vai mascarar depois os sintomas de uma Vai, ressaca, vai. Não é, enfim, porque- vai cuidar dessa parte ali. Não, porque você precisa, depois de uma hidratação, do álcool desidrata, né? E por isso que a dor de cabeça, o cansaço, essas coisas, por isso a sonolência, pela desidratação. E aí- E essas medicações não hidratam? mas e aí, para proteger o fígado, suponhamos, da bebida alcoólica? É não beber? Você beber pouco. Beber pouco, beber em doses homeopáticas, diria. Aí eu O que não- seria beber pouco para um gastroenterologista? Uma cerveja, duas cervejas long neck, né? Uma taça de vinho. Só que aí sai fora do perfil padrão social. Sim. Né? Entendeu? Porque geralmente uma pessoa abre uma garrafa de vinho junto com a esposa e os dois geralmente tomam meia garrafa no mínimo no jantar. Isso. Não é considerado muita coisa. Não pode ser diário. Todo dia, exato. Porque o diário já entra um complicador. Se tem um hábito, um costume ou um vício. Já fica assim, né? Porque você acaba... Gostei disso. Hábito, costume ou vício. Isso, Tá. né? Você não sabe o que é um hábito, se é um costume, então já é uma dependência ali e tal. Aí fica uma questão a observar, né? Você tem Então- aquela necessidade de beber, então você faz algo social para mascarar aquela vontade ou necessidade de beber. Aí já está ficando algo mais ligado a um fator de dependência. Sim, e aí o tratamento precisa aí ser já- combinado, não Combinado, né? isso, Envolvendo profissionais que cuidam de coisas saúde de gordura mental, no claro. fígado, né? A gente tem os exames laboratoriais para ver se tem inflamação. E tem um exame, assim, que eu considero padrão ouro, que avalia o grau de inflamação no fígado, que eu posso ter inflamação no fígado mesmo com exames anormais. Seria a elastografia hepática. Que nome difícil? Vamos repetir, doutor. Elastrografia Elastrografia hepática. hepática. Elastrografia. Hepática transitória, esse é Tá. o nome, né? É feito no aparelho de ultrassom com um software exclusivo, né, determinado ali. Ele vai avaliar a velocidade do som dentro do fígado. Tá. Um fígado duro tem uma velocidade maior, um fígado mole tem uma velocidade menor. Então, existem graduações de velocidade. E nesse parâmetro de velocidade, você pode graduar um fígado com maior ou menor grau de fibrose. Né? E dependendo do que você tem de fibrose, você é obrigado a usar tais medicamentos ou não medicamentos. Então, ele, além de mostrar o grau de inflamação que a pessoa tem e projetar se vai ter uma doença futura, ele também indica tratamento. Né? Tá. Isso nos casos de gordura e também em casos de hepatite B ou C. Então, se uma pessoa desconfia que ela tem esteatose hepática, né, a gordura no Certo. fígado, o exame de elastrografia hepática, ele vai... É um dos ótimos exames. Então, esse exame deveria ser pedido não só pelo gastro, mas pelo cardio, pelo endocrinologista principalmente, né? O geriatra, porque a esteatose hepática ela precisa ser investigada também na questão da doença hepática. E o exame esse é um exame rápido de se fazer, totalmente indolor, né? Que dá uma indicação clínica de medicação, de cuidados e projeção para o futuro de uma forma muito boa. Entendi, doutor. Então, se a pessoa ela suspeita que tem gordura no fígado ou ela procura o gastroenterologista que suspeita que ela tenha, o senhor acaba conduzindo para o exame de elastrografia hepática. Sim. Tá. E reforça a indicação que os outros médicos, endocrinologistas, geriatras que trabalham com obesidade especial precisariam investigar. Entendi. E você faz esses exames nos seus pacientes? Faço, eu sou um dos médicos que faz em Criciúma, eu faço no hospital da Unimed, né? E então tem convênio com a Unimed, convênio com outros planos de saúde, tem o particular, né? Tem alguns convênios com o SUS, né? Então a gente tem um volume tem algumas indicações absolutas, que é hepatite B, hepatite C, doença não alcoólica do fígado e suspeita de cirrose hepática. São as indicações absolutas pela esse exame. Associação Nacional de Saúde, né? Tá. Mas, então, isso está incluído, esses exames aí. Então, Muito acho importante. fundamental. Muito importante saber, porque não é um exame tão falado assim, né?
Não, E aí. mas é de suma importância na avaliação hepática. Ainda falando na saúde do fígado, recentemente teve aí uma resolução do CFM, né? Que acaba de acontecer uma proibição do uso de anabolizantes para fins estéticos, Certo. tá? E aí eu queria saber qual o impacto dos anabolizantes, por exemplo, no fígado. Então, ele produz um processo inflamatório, ele também é causa de hipertensão arterial, né? Ele também ele tem problemas cardíacos, causa problemas cardíacos, e ele causa doença hepática, né? O que acontece a preocupação maior é que recentemente a Sociedade Brasileira de Hepatologia divulgou que num estudo feito para a Sociedade Latino-Americana, a maioria dessas marcas que vende proteína pura, whey protein, 20% deles são contaminados com esses medicamentos Anabolizante? anabolizantes. 20%. Nossa! Então, eu diria para você, se você quer comprar esse remédio, nunca compre pela internet. Tá? Porque o preço talvez seja mais barato, mas o risco de você comprar um produto contaminado é muito grande. Então, procure saber qual é a marca, né? Então, 20% desses medicamentos contaminados, né? Inclusive vêm contaminados também com diuréticos, Nossa, que outros dado impressionante. é bastante que, se você vê uma venda sem nenhum cuidado, que tudo é considerado normal, internet vende, lojinha vende, então você está correndo o risco de ter esses alimentos causando sérios problemas para você, vendidos como inofensivos, né? Porque aparentemente, né, o whey protein é algo bastante difundido entre as pessoas que fazem a prática de exercícios físicos, né? É uma reposição aí de proteína. Agora, essa proteína vindo adulterada pode colocar, então, em risco a saúde. Então, se você for comprar algo, consulte o nutricionista, consulte lá o pessoal da academia. Procure uma marca saudável, porque você corre o risco. Vamos botar uma comparação com o remédio genérico. Ele não é a mesma coisa que o remédio oficial. Ele não tem a mesma potencialidade. Só que nesse caso do whey protein, você pode ter uma substância junta que faz muito mal para você. Entendi. Não, essa coisa do remédio genérico até me impressiona, porque eu acho bastante comum já chegar... Eu mesma, Letícia, a pessoa chegar na farmácia e falar, quero genérico. Né? Porque nunca duvidei também da... Mas quer ver uma coisa? A Letícia e nossos ouvintes, vamos dizer assim, né? Quando você vai comprar um café lá no mercado, o café tradicional, extra forte, enfim, tem várias marcas. Não é a mesma coisa, certo? Aí você vai na carne, tem carne de primeira, carne de segunda, carne com osso, carne moída, carne de frango, carne de boi, né? É a mesma coisa? Não. Aí você vai na cerveja. Cerveja é uma marca, outra marca, outra marca, outra marca. É a mesma coisa? Não. Você vai comprar detergente. Não é a mesma marca, não é a mesma coisa. Vai comprar massa. Tem massa no 1, no 2, no 3. Tem espaguete, tem enroladinho, mas tudo é massa. Entendi. Aí tu escolhes. Mas o comportamento nosso, ou das pessoas na farmácia, primeiro que ele não tem o produto na mão. Aí ele é dito assim, é tudo a mesma coisa. Como é que pode ser a mesma coisa se o teu comportamento no supermercado é diferente do que na farmácia? Não é a mesma coisa. É muito diferente. Entendi. E aí, então... Acho que a comparação é boa, né? É boa. Então, confiar na prescrição do médico e não chegar e falar, me dá mais barato. Aí, se o médico prescrever o nome da droga, aí o paciente fica mais sujeito a comprar o que o farmacêutico quer vender. Eu tenho o hábito de oferecer um nome comercial, porque aí eu tenho maior experiência da procedência. Produto. Tá. E, doutor, falaste aí sobre o comportamento do supermercado e aí a primeira menção foi café. Vou puxar esse gancho aí porque as pessoas associam muito o café à piora da saúde digestiva, principalmente dos sintomas da gastrite. Café dá gastrite mesmo? Então, o café, aí uns falam que o café com açúcar, café mais forte, o mais quente, pode ser causadora de sintomas gástricos. Eu diria que há uma possibilidade, não é uma coisa muito, assim, muito pessoal, né?
Então, o que acontece normalmente? As pessoas que fumam e não tomam, não comem nada de manhã, acabam apenas fumando e tomando cafezinho preto. E fica tomando cafezinho preto até perto do almoço. Ele deveria ter comido um pão, um queijo, um iogurte, uma fruta, não Dá só uma ficar... forradinha. É, mas aí eles nunca vão culpar o cigarro, eles vão culpar o O café. café. É. Né? Então, nesses casos, sim, aí a pessoa está usando o café de uma forma inadequada, agredindo o estômago. Mas lembrando, para quem não sabe, que o café é um ótimo remédio para a esteatose hepática, né? Ah, tem essa. Isso, O é. café, Café ele é preto amigo do passado, fígado. amigo do fígado. Então, 3 a 4 cafés bem alto, café assim feito coado, assim, é importante na tratamento da doença gordurosa do fígado. Eu mesmo não vivo sem, tô aqui, É. inclusive, tomando um cafezinho, uma aguinha e um cafezinho. Certo. Café e o leite, doutor. Pessoas recorrem ao leite também para amenizar sintomas de desconforto no estômago. O leite, ele tem esse poder? O leite foi um agente que era usado para tratamento de gastrite de úlcera na década de 70. Entendi. Então, isso ele pode até aliviar uma azia momentânea. Hoje se sabe que para tratar uma doença de estômago, o leite não tem indicação, não. Entendi. Isso aí deixa lá pro tempo dos Deixa nossos pro tempo avós, isso, que já não tem mais É validade. igual tomar um copo d'água, alguma coisa, vai aliviar pode aliviar a tua azia. O leite pode aliviar momentaneamente teus sintomas, mas ele mais na frente ele vai causar um efeito contrário. Entendi. Né? Doutor, e eu sei sim, tem gente que toma um cafezinho preto ou toma um café com leite e tem vontade de ir ao banheiro, só consegue ir ao banheiro depois disso. Qual que é a relação do café ou do leite, enfim, com o funcionamento do intestino? Eu diria que pode botar qualquer refeição, porque o estômago, existe um reflexo chamado gastrocólico. Gastro-estômago, colo intestino. Qualquer alimento ou líquido que cai no estômago, vamos dizer assim, né? O estômago manda um sinal para o intestino, funciona. Certo? Então aí há um estímulo evacuatório após alimentar. Então tem pessoas que notam que se ela jantar mesmo comida, à noite ela tem um estímulo de evacuação melhor do que simplesmente então comer alguma coisa leve na janta. Que o certo é comer leve, né? Mas o não comer, você inibe o estímulo de evacuação. Certo? Então, jejum, dietas prolongadas, aí Também faz com não que a pessoa inibe esse reflexo que é tradicional, né? tá? E aí a gente está falando Que é natural, desculpa. para o funcionamento. E o contrário, a constipação. A constipação parece um sintoma bastante comum, né? Principalmente, acho que entre mulheres, né? O que causa a constipação intestinal? Então, a mulher é mais comum do que o homem, quase 5 vezes a mais que o homem, né? A mulher se cuida mais, toma mais líquido, faz mais academia, mas acho que alguma questão hormonal e emocional ela é mais constipada que o homem, né? Então ela tem mais a chamada também por problemas intestinais da diarreia também. Então, talvez tenha fatores emocionais, mas os hormonais prejudicam bastante o funcionamento intestinal dela, né? E aí vai ter que fazer algumas correções na sua vida. Você toma pouca água, você come pouco, né? Trocar o alimento por algo mais estimulante, né? Então, incluir um abacate na sua refeição, algo gorduroso na sua refeição, aumentar as castanhas, as nozes, né? Talvez partir um pouco para a alimentação mais consistente à noite. Tudo isso é uma questão de observar. Aí, muitas vezes, é obrigado a usar medicamentos que nem sempre é fácil corrigir. Tem que ter uma paciência. Porque às vezes demora bastante até a resposta positiva. Inclusive, conheço pessoas que são hoje viciadas em laxantes, né? O laxante é um veneno para o intestino, né? É um veneno. E tem gente que usa laxante até para emagrecer, né? É uma outra loucura, né? Sim. Então, Porque ela perde se você- tudo menos gordura. Se você tem um problema intestinal, você não pode usar laxante como tratamento. Isso só vai causar mais problemas ainda. Então, prefiro usar um supositório, que o estímulo é um estímulo que não causa problema,
E aquela pessoa que toma muito tempo laxante vai ter uma questão muito mais difícil de ter o intestino normal usando medicação assim do tipo regulador intestinal. É muito mais difícil corrigir, né? Que o laxante causou um vício ali bem interessante. Entendi. E aí tem pessoas que inclusive recorrem aos laxantes quando viajam, porque aí ela viaja e ela fala que o intestino para de funcionar. É comum. É. Muitas pessoas Existe isso, constipação do viajante? tem, porque é muito tempo de avião, Tá. metrô, aí não quer perder o passeio, não gosta de fazer no ônibus, nem no avião, né? Tem muita gente que trabalha em seus lugares de trabalho há muitos anos, não faz cocô no seu trabalho, só na sua casa. E isso vai perdendo aquele estímulo, eu tenho vontade de fazer cocô agora, eu vou deixar para depois. Pronto. Você já perdeu uma chance de normalizar o teu intestino. Então não pode perder. Ter vontade, vai, é natural. Precisa normalizar o cocô, não doutor? tenha vergonha e tal, né? Tá entendendo? Não tenha vergonha. Agora, às vezes você dá muito pouco tempo para evacuar, você quer fazer cocô em 1 minuto. Aí você tem que chegar ali, esperar um pouquinho, esperar a vontade de chegar. Tenha paciência, né? Fazer cocô não é a mesma coisa que fazer xixi quando tá com vontade. Tem que ter esperar um pouquinho ali, né? Aquela que precisa, né, fazer cocô, que está constipada, tem que ter um tempinho. E a vida é meio corrida, vai embora, né? Quer chegar em casa, cuidar de filho, quer ver tua TV, quer ver teu programa, tem que trabalhar, tem que ir ali, academia. Então, muitas pessoas, né, geralmente as mulheres, têm esse comportamento, né? Tem que cuidar de tudo, fazer de tudo, né? E aí é um dos fatores que constipa mais. Então, o sistema nervoso atua muito sobre o intestino. E o povo lançou 2 frases, que já são frases antigas, que você vai lembrar delas, que elas fazem uma relação muito forte entre o intestino e o sistema nervoso. Primeira frase, se cagou de medo. Ah, verdade. Né? E a segunda frase tem um gesto junto que fala, não passa uma agulha. São aquelas fezes fininhas, já está tenso ali, inclusive cria-se uma sensação de dor local, ou a sensação de ter algumas fezes presas que não saem. Muitas vezes é a própria musculatura do reto que está sendo contraída de forma inconsciente pelo paciente. Então, tá certo. Então, literalmente, se cagou de medo. Tem a ver. Tem a ver com realmente o medo desperta essa sensação. Sim. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma situação de dificuldade, né? E a dificuldade nos leva a ter medo. Então, o ansioso tem constipação, ou pode ter a sensação Então, se cagou de medo é literal. É literal. Olha só. E não passa uma agulha também. Também não passa. Doutor, agora pensando, saindo um pouco do assunto cocô, levando mais para cima, queria falar de refluxo. Tá? Quando o problema está nesta região, azia, queimação, esses problemas aí estão relacionados ao refluxo. Certo. Né? E aí eu queria ver contigo, com relação ao refluxo, como é que a pessoa pode identificar, saber que isso é um refluxo, quando é que é normal, quando é que deixa de ser normal isso, a ponto dela precisar de um especialista? Certo. Bom, o sintoma é o que mais deixa a pessoa irritada, né? Quais são os principais sintomas do refluxo? Azia, queimação, ok? Principais. Mas no próprio livro ali está escrito, às vezes o único sintoma que a pessoa tem é a sensação de algo preso na garganta. Então a pessoa parece um catarrinho, parece que ficou um pedacinho de comida, um grão de arroz, um catarrinho, aí começa um pigarrinho, uma tosse. Isso também são sintomas de refluxo, chamado refluxo extraesofágico. São sintomas fora do esôfago, que inclui rouquidão, queimor de garganta, dor no peito, dor nas costas, né? Dificuldade para engolir, dor em engolir, então sente a comida passar com dificuldade. E tem também aquela sensação que resume bem o momento do refluxo, é quando a pessoa nota assim, vem um líquido quente que queima, aí chega até a garganta. Essa sensação de algo subindo e queimando essa água é o momento exato que está tendo o refluxo, né?
Então, nós temos azia e queimação, que é um sintoma do refluxo, mas você não tem o momento exato que ocorre o refluxo. Tá. E É? quando a pessoa sofre com refluxo, ela tem isso aí a cada vez que ela come ou é uma questão esporádica? Não, eu vou contar uma coisa bem interessante para vocês aí, né? Então, o que normalmente as pessoas gostam de fazer? Ah, tem uma TV no quarto, né? Sim, Então, o que elas gostam de fazer? Chega em casa, toma um banho, última coisa que faz é jantar e deitar. exato. Bom, aí você está facilitando que a comida retorne. E você está deitado com a cabeça é a mesma altura do estômago. Certo? Sim, Então é um hábito completamente errado para quem tem refluxo, vai ter refluxo é comer e deitar. mas é bom. É. Tá bom? Mas você pode cochilar sentado, numa cadeira de Tá. balanço. E quanto tempo aí a pessoa deve fazer esse intervalo 2 entre comer e horas para deitar? deitar. 2 horas? 2 horas. Tá. Se você não imaginar o tamanho do... Pega um iPhone, é o tamanho do 14 a 16 centímetros no estômago. Ele é pequenininho, então ele cabe Pequeno. pouco lugar aqui, né? Claro que ele pode dilatar e dilata, né? Mas é como o útero é pequenininho, pode ter um neném grande depois, mas o estômago geralmente cabe 1 litro, um pouquinho assim, de alimentos por vez, mas ele vai dilatando, pode. Então, um hábito muito, muito comum que é comer e deitar, que é causador de refluxo. Porque, interessante, a endoscopia, que é o exame principal para avaliar doença do estômago e do esôfago, tem uma estatística que 60% dos pacientes com refluxo podem ter endoscopia normais. Olha que interessante. Então, aí os pacientes ficam tudo preocupados com H. pylori. H. pylori, H. pylori. Aham. Mas o refluxo, o H. pylori, ele protege o esôfago. Olha E se você tomar remédio para tratar o refluxo, já tomar o remédio para antibiótico, você além de proteger, de tirar a proteção da bactéria que está sendo eliminada, você quase sempre piora o refluxo. Piora mais do que a azia, mais do que entendi. Então eu explico, tenho paciente explicar, porque o paciente está louco para tratar a bactéria, já pensa que tem um furúnculo, já tem um abscesso dentro, cria uma Sim, já vai ter um câncer, já cria uma já fantasia e tal. Aham. Não, vamos tratar a bactéria no momento mais exato. Vamos tratar primeiro qual é o teu sintoma. O teu sintoma é esofágico, então vamos tratar a bactéria depois de tratar corretamente. E como que trata o refluxo? Aí são comportamentos, né? Não comer demais, comer várias vezes ao dia, não tomar líquido durante as refeições, muito pouquinho, evitar líquidos com gás, né? Água mineral, refrigerante, que você não pode ter na hora da refeição, né? E nunca comer e deitar. São essas questões. Então, café da manhã e o almoço são as principais refeições. A janta é bem Mais bem leve, pequenininha, tá. né? Então, se você que chega cansado do trabalho e tem coisa para fazer, primeiro jante. Depois faz as suas coisas, depois toma banho, depois pode ver TV, porque já passou mais de 2 horas. Entendi. E aí, o caso, voltando ali à bactéria, e aí Tá. a bactéria não precisa tratar ou trata depois que tratar o refluxo? Trata depois. Entendi. Então a Só que emergência a vai ser. bactéria também, mesmo lá, são vários antibióticos. Muitas das pessoas não conseguem terminar o tratamento porque é bem indigesto. 30% dos pacientes não conseguem eliminar a bactéria. Tá. E as bactérias também podem causar diarreia, matando aquelas bactérias intestinais. Então também tem um efeito colateral dos remédios e não tem um tratamento absoluto que você vai curá-la. Depois você vai ter que fazer nova endoscopia, nova pesquisa da bactéria. Isso. Novo tratamento, e depois do segundo tratamento, se você não a eliminou, vai ser muito difícil você eliminar. E vai conviver com ela. E até onde eu tinha lido, enfim, nos meus estudos, essa bactéria não tinha cura, né? A gente está falando aí do helicobacter, da H. pylori, né? Não é que não tenha Não tinha cura, não. Não tinha causa específica, aliás, desculpa. Ela tinha. continua sem causa específica? É uma bactéria que geralmente a gente pega na infância, né? A gente não pega num abraço, não pega num copo, não pega numa alimentação, né? Tá entendendo? E então eu não, assim, tem bastantes estudos que pode causar mau hálito, pode causar de redução do ferro,
Uma coisa assim que eu acho interessante, mas não são coisas que eu consigo entender que isso pode ser tão importante no exato momento em que eu estou tratando um refluxo. Eu preciso dizer para o paciente, calma, iremos tratar depois. Tá, entendido. E aí, outra coisa bastante comum também, não sei se tanto quanto, ou se mais, é a questão hoje das intolerâncias. Intolerância à lactose, intolerância ao glúten. É impressão minha ou as pessoas estão mais intolerantes? Ou as pessoas estão mais intolerantes, ou se está descobrindo mais, antes não tinha tanto diagnóstico. Como é que é essa questão? Veja bem, quando eu estava estudando medicina, intolerância ao leite e ao glúten era assunto de pediatria. Hoje nós estamos fazendo diagnóstico em adulto e até idoso. Está entendendo? E as causas dessa intolerância não estão sendo muito bem corretas. Existem inúmeros trabalhos dizendo que pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser o transgênico, pode ser o tipo de leite, pode ser a alimentação que estamos comendo, pode ser vacina contra a gripe H1N1. Então, tem vários estudos aí que dizem ter essa causa, mas não tem dia que eu não faço o diagnóstico de intolerância ao leite. Né? O glúten já é uma coisa mais reservada, ocorre mais durante ser mais jovem, né? Eu não faço diagnóstico de glúten em paciente depois dos 40. Agora, eu fiz o diagnóstico em mim há 2 anos atrás. De glúten ou de lactose? Tirei completamente o leite. Isso sim, o leite, para quem é intolerante, o leite é um agente inflamatório. Eu tenho intolerância também, mas eu não consigo deixar de consumir lácteos. O que eu faço é lançar mão das enzimas. Certo. Tá certo isso? Funciona? A maioria dos pacientes diz que não funciona. Tá? Mas os pacientes dizem que para eles ficar bem, ficar no paraíso, uma vida diferente, é ficar longe do leite. Certo? Então, as enzimas e esse leite sem lactose, eles não são isentos de sintomas, né? Entendi. Vamos supor assim um exemplo. Tu vai no meu consultório reclamar do intestino. E na nossa conversa fica girando em cima do intestino. Depois a gente acaba fazendo diagnóstico de intolerância à lactose. Aí o paciente vem depois de te retirar o leite. Aí diz assim, doutor Bola, eu tinha uma dor de cabeça há anos. E depois que eu cortei o leite, não tive mais. É impressionante. Então, ela é muito difusa a inflamação. Então, dor no corpo. A minha queixa era essa: enxaqueca, sem causa, era o leite. Mas no meu caso, eu me sinto protegida com a enzima. Eu não tenho, pelo menos, mais as enxaquecas. Eu tenho os desconfortos, né? Eu percebo. É porque você deve estar usando pouca quantidade, né? Então, você usa muita pouca quantidade, você pode ser que tenha uma pessoa que tem um limite que você pode usar. Então, em você, talvez a enzima funcione. Né? Tá. E aí a pessoa diz... Tá. Naquela pessoa que tem um limite menor, qualquer coisa que ela come faça mal, não adianta a enzima aí. Entendi. E aí, como a pessoa descobre que ela é intolerante? Qual é o exame? São exames laboratoriais, né? Tem aquele teste do leite, da intolerância à lactose, que você toma um produto, tem um teste genético, tem um teste do sopro, né? O mais comum, assim, mais fácil de interpretação, e o mais barato ainda é o teste que você faz o uso de uma substância que tem lactose, né? Um desconforto que você tem que retirar três doses de sangue ali para fazer o teste, né? Mas é matemática, não tem como errar ali. Então hoje tem um paciente que ele fez o teste, deu bastante positivo, vamos dizer assim, né? E que ele teve um vômito à tarde, só que coincidentemente teve febre. Então, agora, a febre não faz parte do quadro de intolerância. Aquele vômito foi causado por uma virose ou foi causado pelo leite? Intolerância, então, sim. Agora ele vai observar essas coisas, mas ele tem sintomas abdominais, queixa de barriga inchada, desconforto, constipação também causa, quem usa tem intolerância, tá? Não é só diarreia, não. A
pessoa pode ficar constipada com quem usa leite. E aí tem e sem contar que acaba permitindo essa inflamação de todo o corpo, né? Sim. E aí a gente fala muito de ações sobre o intestino também, as inflamações intestinais, né? E aí, que é algo também que é queixa constante das pessoas, né? Bastante. E aí, quando ela desconfia que tem algo errado no intestino dela? Às vezes a pessoa vai lá com uma sensação que tem dor no estômago. Mas aí eu pergunto, como é que é o teu intestino? Às vezes é trancado, às vezes é assim, às vezes é assado. Aí você melhora essa dor do teu estômago quando você faz cocô? Sim. Bom, então não estamos falando do intestino. Certo? Ela pode ter azia, ela pode ter isso e aquilo. Aí você trata a azia e tal, aí a pessoa mantém um quadro abdominal de dor. Aí você vai pesquisar outras causas, certo? Tem a verminose, tem a ansiedade e tal, mas como é muito mais fácil você fazer um exame de laboratorial e colocar na mesa, observe isso, observe aquilo, né? A ansiedade e tal. Observe as tuas fezes, como é que estão. Aí vem um diagnóstico de intolerância. Você tira o leite e a pessoa melhora. Melhora. Melhora toda. Aí pronto. Aí ela vai. Aí qual é a minha conduta? 60 dias sem leite. Depois eu entrego na mão dela. Aí você vai decidir se você quer tomar ou não. E aí, essa intolerância também, então, ela impacta no que a gente chama de síndrome do intestino irritável, não? Não. Aí é outra coisa. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas de uma situação que não ocorre doença. Não existe nada inflamado, não existe. Tem uma colposcopia normal, não tem intolerância, né? Então é um mau funcionamento intestinal de 3 formas. A forma diarreica, Tá. a forma constipação, e a forma mista que é uma semana com diarreia, outra semana constipada. Então, a forma mista. Entendi. E a pessoa com síndrome do intestino irritável, ela, então, não tem uma causa aparente. Não tem uma coisa aparente. Tá, mas existe um tratamento. Existe tratamento. Entendi. Inúmeros remédios. Entre eles, lactobacilos, tem dieta, né? Tem medicação que vai trabalhar em cima da normalização intestinal. Tá. Porque São tais reguladores intestinais, né? é algo que tem se falado cada vez mais também, eu percebo, a síndrome do intestino irritável e também o câncer de intestino, né? Que é uma coisa que vem acontecendo que parece em maior número, principalmente em pessoas jovens. Mais jovens, né? Não é? E aí, o senhor tem ideia por que as pessoas estão sendo mais acometidas? Obesidade é um fator e o uso excessivo de produtos enlatados e industrializados. Entendi, São então. as causas principais, né? Depois tem a parte genética. Então, a gente vê que a obesidade, volta a falar da obesidade, volta a falar da questão dos hábitos, né? E aí a gente volta para aquela questão de que para manter uma boa saúde é fundamental, né, ter bons hábitos. Voltamos ao equilíbrio, né? Ao equilíbrio. Então, ao equilíbrio. Comer adequadamente, evitar industrializados, não abusar do álcool, manter-se num peso Regular, né? A gente vai envelhecendo e vai ter dificuldade de perder peso, né? Então, o engordar faz parte da vida, né? Tu, mais velho, tu deixa de fazer exercício. Tu queima a tua caloria com mais dificuldade, então... acho que é bom, né? O velhinho ficar gordinho, porque ele fica menos sem ruga, né? Fica mais esticadinho, fica mais né? bonitinha, Fica. Doutor, toda pessoa tem indicação de procurar um gastroenterologista? Eu diria que sim. Porque a partir dos 45 anos de idade, você já deve fazer exame do intestino e do estômago. Certo? Sim. Para prevenção. Está entendendo? Claro que você pode ter o seu clínico, pode procurar isso. Mas quem é que vai fazer o diagnóstico de hepatite? É o gastroenterologista. Quem é que vai fazer o diagnóstico de esteatose hepática? É o gastroenterologista. Claro que o que é que trata com intestino preso? O gastroenterologista. Só que hoje, de uma forma assim, há situações de que algumas especialidades começam a invadir a outra. Né? Tipo assim, constipação intestinal. Muita gente trata com proctologista, porque é associada à hemorroida.
Tá entendendo? Muita gente vai procurar o gás por causa da hemorroida, às vezes eu encaminho para o próprio para ver se o tratamento é cirúrgico. Como eu falei, o endocrinologista também está tratando hoje, ou também está tratando um paciente que é obeso, diabético e que tem que ter gordura no fígado. Então, nas nossas discussões do grupo de fígado quando você deve encaminhar ao hepato, quando você deve encaminhar ao endócrino. Certo? Que você também precisa dividir o teu paciente. Claro, porque muitas vezes o tratamento ele é multidisciplinar, né? Multidisciplinar, né? Se você tem um paciente com esteatose hepática, você tem que caminhar ele para um cardiologista porque ele tem risco de cardíaco aumentado. Não pode ficar com ele. Entendi. Então tem que se preocupar com a saúde global do paciente, né? Não dá para nós pensar. Uma época, porque a medicina também tem esses lados, né? O especialista cuida certo. Não, mas hoje não dá, não é assim. A gente não é um ser único, a gente é um ser universal. Sim, e é bom que todos conversem, né? Até para poder chegar, Sim, né? Você não pode dizer, eu estou na minha vida. Não, você faz parte do universo. Tem muitas forças conjuntas aí. Sim, a engrenagem é uma só, mas são várias pecinhas que precisam, né, estar conversando. Tem um pé no chão, tem a praia, tem a grama, tem muitas coisas que faz parte da tua tal saúde, né? Hoje, cada dia mais, a definição de saúde é bem mais ampla, né? Não dá para pensar só bom estado físico e mental. Sim. Realmente era isso. Hoje é físico, mental, espiritual, vai botando o al no meio aí, né? É assim. Na verdade, é o nosso bem maior, né? Precisa ser cuidar da saúde como um todo, né? Cuidar de todas as esferas que a gente tem na vida, porque já basta o estresse, já basta a correria, já basta um monte de sintomas e coisas que vão aparecendo externos, né? E a gente precisa estar bem em todas as esferas. Se você está controlando a tua pressão, controlando a tua diabetes, você não está com gordura no fígado, ou você está triste, você está isolado, você não crê numa espiritualidade, você não está envolvido com causas boas, você não está com saúde. Não tenta. Tapar o sol com a peneira, né? Não dá. Você precisa de cuidados, né? Isso tá entendendo? A saúde não é física. A física é uma parte da saúde, né? Da saúde. E aí, da parte de saúde mental, até aposto que o doutor entende bastante, casado com uma psicóloga, doutora Débora Borba, né? Que imagino que isso deve ser excelente. Excelente, inclusive a minha. Não sei se minha filha eu não sei se você pode fazer propaganda ou não. Pode, sim. Pode, doutor. Mas é isso aí, doutor. Então, assim, sentiu algum desconforto da parte digestiva, deve procurar um gastroenterologista. Se não, por um padrão na faixa dos 40, 45, obrigatoriamente uma pessoa deve ter o seu... Indicação. Entendi. Agora, indicação de fazer mamografia, né? De você procurar um cardiologista. Você precisa ter um momento em que você precisa procurar alguém naquela área, né? Sim. É bom procurar um geriatra? É bom, mas chega um certo momento que você tem que abrir mão do clínico e ir para um especialista. Eu faço isso. Eu vou no meu cardiologista, eu vou no meu reumatologista e eu cuido de mim em outras partes, né? O que não pode é negligenciar qualquer tipo de sintoma ou mesmo um histórico familiar. E deixar automedicação, exatamente. Ou questões, o doutor Google, né? Então, procurar o especialista, doutor Borba, excelente gastroenterologista. Obrigado. Também, repetindo ali, né? Também a fundo, membro ali da KF, da Associação Catarinense de Estudos do Fígado. Então é isso, gente. Conversei com o Dr. Guto Borba. Recomendo que sigam o Instagram dele, @Dr. Guto Borba, para ficar por dentro de todas as doenças gastrointestinais. Foi um prazer ter você conosco, doutor. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi ótima a conversa. Muito obrigada. Obrigado também.